Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o texto de hoje fala do profeta Elias, que viveu numa época em que o rei Acabe estava preocupado em manter sua vida luxuosa, enquanto que sua esposa, a rainha Jezabel, estava promovendo o culto a Baal em Israel. Vendo essa situação, Elias profetiza que Deus não deixará chover e nem cair uma gota de orvalho até o dia em que ele, Deus, ordenar a chuva novamente. Furiosa com essa profecia, Jezabel desencadeia uma perseguição a Elias, que precisa fugir até chegar a mando de Deus a Sarepta. Ouçamos 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 a 16. 1 Reis 17, versículos 8 a 16, e vejamos o que acontece em Sarepta. Eu leio então agora o texto. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Porém, ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida. Mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, disse isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito. E todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Até aqui o nosso texto, uma história muito bonita, né? Então, meu amigo e minha amiga, Deus envia Elias para se encontrar com uma viúva que vive na cidade de Sarepta. Uma viúva que representa os pobres dos pobres, gente desprotegida, sofredora e faminta. Uma viúva que é símbolo dos impotentes, dos despercebidos, desfavorecidos e sem esperança. Que, quando o último pão for comido, ela e o filho morrerão de fome, por causa do desgoverno de Acabe e Jezabel. Apesar de ouvir a situação da viúva, Elias insiste que ela faça para ele um pão com o resto do trigo e do azeite que ela tem.
Elias insiste porque ele é obediente a Deus, porque foi enviado por Deus com uma mensagem de Deus muito forte e cheia de esperança para a viúva. E ele diz assim: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Confiando nas palavras de Elias, no Deus de Elias, a viúva prepara o pão e compartilha com Elias. E realmente, não faltou mais farinha e nem azeite em sua casa. A história de Elias e da viúva de Sarepta é muito bonita. É interessante se vocês continuarem em casa a ler o restante dos versículos, os demais versículos. Mas eu pergunto agora, qual é a mensagem dessa história para nós? Vejamos. Assim como Deus conhece a vida da viúva de Sarepta, Ele conhece também a nossa vida. Porque Ele olha para nós e vê nossas preocupações e se mistura à nossa vida. Deus conhece nossos medos, nossas angústias, nossas tristezas. Ele conhece nossa fome por justiça, por paz, por solidariedade, por pão de cada dia. Conhece nossos sofrimentos. E assim, quando acharmos que tudo chegou ao fim para nós, quando acharmos que todas as portas se fecharam para nós, Deus vem e nos mostra que, onde Ele está presente, a paz, a dignidade, a solidariedade se fazem presentes. Que apesar dos nossos momentos de seca na vida, seca no coração, Deus não nos abandona, mas nos encoraja a contar a Ele nossas necessidades, como a viúva contou para Elias. E assim Deus nos preenche e nos dá o que é necessário para a nossa vida. Em segundo lugar, assim como Deus envia Elias para a viúva de Sarepta, Ele nos envia para as viúvas de Sarepta de hoje em dia, que são todas as pessoas necessitadas, que já perderam a esperança por uma vida digna e justa. Deus quer que ouçamos seus lamentos, como Elias ouviu. Ouçamos suas preocupações e suas dores para transmitir, com a autoridade que Deus nos dá, uma palavra que mostra que a vida continua. Que Deus sempre se preocupa com a nossa vida, que a sua misericórdia não tem limites em nossa vida. Que no espaço de Deus, meu amigo e minha amiga, não há lugar para fome, para carência, para injustiça, para sofrimento, para angústia. Mas só há espaço para uma vida respeitada, cuidada, digna e justa. Deus nos chama para compartilharmos o amor,
a esperança, o cuidado, a solidariedade, a bondade, fazendo de nós portadores de vida e de esperança para dentro de uma situação seca de amor, seca de respeito, seca de cuidado, de paz para com a vida. Em terceiro, assim como a viúva não recebeu toda a farinha e todo o óleo de uma vez, mas todos os dias o necessário para cada dia, assim Deus faz conosco. Deus nos ama muito, muito. Mas Ele nos dá o seu amor e a sua misericórdia, não de tudo de uma só vez, mas em dosagens que Ele acha necessário para um dia de vida. E nisso que Ele quer que nós confiemos. Ele não nos deixará faltar nada, se confiarmos na sua providência. Nesse texto, meu amigo e amiga, nós vemos duas pessoas se desapegarem de seus planos para seguirem a orientação de Deus. Elias, de fugitivo, torna-se o mensageiro do Deus Criador e preservador da vida. A viúva, vendo que seu Deus Baal falhou, passa a confiar no Deus de Elias, que para ela é estranho e desconhecido. Elias e a viúva são duas pessoas que se deixaram tocar pela palavra de Deus, que colocaram suas vidas na promessa de vida digna e justa prometida por Deus, que viram em Deus a dádiva da vida em meio a tantos sofrimentos. E assim, confiando em Deus, a história de Elias e da viúva de Sarepta foram transformadas e passaram a ser para nós exemplos de fé, de confiança em Deus, mesmo quando tudo parece estar perdido. E assim vamos poder dizer todos os dias, realmente, a farinha do amor de Deus e o azeite da solidariedade e da misericórdia de Deus nunca se acabam em nossas vidas. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Você pode deixar seu comentário, pode compartilhar com quem você quiser. Lembro que eu tenho meu canal do YouTube e convido você a fazer parte. Desejo a você e a sua família uma abençoada semana, que nós possamos ser Elias, que nós possamos também ser essa viúva de Sarepta que creu em Deus e que possamos ter certeza de que o amor de Deus sempre será dado a nós em pequenas gotas e assim Deus nunca deixará faltar a nós o seu amor e a sua misericórdia. E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.